Bom dia, João. Bom dia, Poliana. Bom dia, quase boa tarde, Quase né? boa tarde, Quase boa quase, tarde. quase boa tarde aqui. Mas como eu ainda não A almocei, é velha bom máxima do dia. É bom almoço, né? dia. A gente aqui, o nosso almoço vai ser só depois do Jogo do Poder, né? Secretária, eu queria começar falando de uma parceria que está em voga. Depois a gente vai fazer uma recapitulação aí das parcerias em andamento, mas eu queria falar da questão de Parnaíba, né? Parnaíba, eu acho que vai ser a despedida aí das parcerias aí, já que a senhora deve se desincompatibilizar para disputar uma vaga na Câmara Federal, né? Eu queria saber como é que está em andamento, como é que esse processo funciona em Parnaíba, que tem algumas particularidades, porque tem uma concessão federal, é uma parceria, vamos dizer assim, mais complexa, né, secretário? É verdade, João. E sobre a minha última parceria e a saída é quase uma dor do parto, assim, sabe? Tá doendo antes de chegar o dia 31, você tem nem noção. Mas sobre a PPP do aeroporto, João, de fato, a gente tem aí a Infraero, né, que é a responsável pela prestação do serviço. A União, ela delegou esse aeroporto para a gestão e operacionalização pelo governo do Estado, e o Estado contratou a Infraero. Então, agora, esses próximos 60 dias, a gente tem o que a gente chama de período de transição. É a entrada da concessionária com a saída da Infraero. Até porque a gente está falando de um equipamento que envolve principalmente segurança. Então, para os voos poderem operar, as operadoras de voo operarem de forma normal, para que a gente tenha a circulação de passageiro, a segurança aérea preservada, essa transição ela precisa acontecer de uma forma muito tranquila, muito responsável e feita compartilhada entre o governo do estado, Secretaria de Transporte, a concessionária e a Infraero. A gente tem, depois dos 60 dias, o início já das obras com a reforma do terminal de passageiro, que é um ponto extremamente relevante dentro do processo de melhorias no equipamento. Depois, a parte de táxi aéreo, que é a parte de estacionamento também das aeronaves. E, na sequência, a gente vai ver as reformas mais estruturantes, que são aquelas que dão condição para que a gente tenha aí os voos internacionais e, principalmente, trabalhar com a possibilidade do voo de carga em Parnaíba. Secretária, uma das coisas que eu sempre acompanho ali do aeroporto João Silva Filho, eu tenho muitas ligações aí familiares com essa área de voo, é a dificuldade, por exemplo, da operação do aeroporto. O aeroporto, por exemplo, ainda hoje não tem um serviço de balizamento normal, você tem que ligar antes, tem que avisar que vai operar no aeroporto. Vou ser todo sincero, opera de forma ainda muito amador, né? O aeroporto lá opera de uma forma muito amador e precária, né? Eu queria saber o que vai ser feito com relação à sinalização, balizamento noturno, o que vai ser feito com relação a esse terminal de passageiros, o que a gente pode esperar de efetiva mudança no aeroporto prefeito Dr. João Silva Filho. Bom, João, ótima a sua pergunta. Essas mudanças, elas são necessárias. De fato, o aeroporto de Parnaíba, ele funciona ainda de forma rudimentar, digamos assim, né, usando uma palavra mais comum. A gente colocou dentro desse processo, João, a necessidade de que a concessionária, inclusive, fosse uma operadora e tivesse conhecimento sobre a operação de aeroportos, exatamente pela necessidade de fazer essa integração com o sistema, com a SAC, né, que é o nosso Serviço de Aviação Civil, com a ANAC, e mais com a Segurança Nacional. Então, a gente está falando da necessidade de reformas dentro do nosso próprio, da pista de pouso, da parte de táxi aéreo, da parte de estacionamento, da parte de balizamento, e essas reformas vão ser feitas pela concessionária, acompanhadas pela SAC e pela ANAC, e para isso a gente precisa ainda contar com a Infraero nesses 60 dias para entender um pouco sobre o que foi feito. Eles estão fazendo algumas reformas, fizeram nesses últimos 15 dias, até determinações, cumprindo determinação da própria ANAC e da SAC, e aí a gente vai, dentro desse período de transição, ver o que vai ser feito com maior urgência. Não existe a possibilidade da gente trabalhar voos internacionais, voo de carga, sem que essas reformas de fato aconteçam. Então, o aeroporto vai passar por uma mudança, essa mudança, inclusive, para possibilitar
que a gente tenha o funcionamento pleno do aeroporto, com a condição da gente receber esses voos internacionais e trabalhar com a possibilidade de terminal de carga dentro do aeroporto, além do terminal de passageiro. Secretária, a gente podia ir. A Poliana Oliveira vai ter que sair, mas ela tinha uma pergunta aí antes de sair. Isso, secretária, é o seguinte, a questão das parcerias público-privadas, elas ainda são muito estigmatizadas pela população, aquela coisa de, estou entregando o aparelho público nas mãos de uma empresa privada, estou deixando ali um aparelho que é nosso, que é do povo, né, nas mãos de uma empresa. A grande pergunta que eu tenho para fazer nesse momento é, a secretaria tem uma estimativa, números de quantos empregos foram gerados, direto ou indiretamente, desde que esse trabalho começou a ser feito pela Suparc, pela superintendência, porque, afinal, a geração de emprego é também movimentação de renda na economia, né? Verdade. A gente está preparando, inclusive, Poliana, um material, uma prestação de contas desses 7 anos, praticamente, de funcionamento e existência do programa. São mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos, mais de 10 mil empregos diretos gerados, Poliana, quando a gente olha os 22 contratos firmados. Imagine que em 7 anos a gente firmou 22 contratos. São empresas privadas que assumem a condição, né, de gerir equipamentos que continuam sendo públicos. No final do dia, o governo, ele trata com a iniciativa privada em todas as esferas, em todos os tipos de contratos. Quando a gente contrata asfalto, quando a gente contrata a construção de escola, de um hospital, é o privado quem vai executar. A relação, ela continua sendo a mesma, a diferença na PPP é que o recurso financeiro, ele vem do setor privado, e o setor privado, por conta desse investimento, tem que ser mais eficiente, prestar serviço com melhor qualidade para poder ser remunerado. Então, é só uma diferença de lógica de contratação, mas a gente trabalha com a mesma perspectiva de que o equipamento continue sendo público e que no final do contrato ele volte para o governo do Estado. Tá aí. Vou pedir licença, João, porque eu também vou agora para a produção lá do Jornal Agora, mas a gente está sempre aqui à disposição para conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Um abraço, doutora Viviane. Um abraço. Secretária, eu queria fazer um balanço aí, nesse período aí, praticamente a Secretaria de Parcerias, né, a Superintendência, ou Secretaria, como se queira definir, na verdade sempre funcionou como uma secretaria, mesmo quando quando não era de fato institucionalizada. Mas eu queria saber, nesse período aí, quantas parcerias foram firmadas, dá para fazer um balanço? Quantas foram firmadas, qual é a movimentação também, o volume financeiro implicado nessas parcerias, tanto em contrapartidas como em pagamentos de concessões. Vocês têm uma estimativa disso, secretário? Tem sim, João. Hoje a gente tem 22 contratos assinados. A gente está falando aí de 17 projetos em carteira e funcionando. São projetos como a Nova Ceasa, Piauí Center Modas, o Botânico, Centro de Convenções, tão aguardado, tão desejado, vai ser entregue agora no dia 12. A Água de Teresina, projeto da Transcerrados, o Aeroporto de Parnaíba, mini usinas, Piauí Conectado. Então, a gente tem 22 contratos. Esses 22 contratos, João, eles já permitiram que o governo do estado recebesse nesses equipamentos públicos investimentos de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais feitos pela iniciativa privada. A gente está falando de uma quantia, João, que se tivesse dentro, por exemplo, de um orçamento de governo, teria uma logística de utilização muito mais complexa e talvez a gente nem tivesse conseguido resolver os problemas que a gente conseguiu resolver em tão curto espaço de tempo. A gente está falando de mais de 20 mil empregos. São muitas vidas impactadas. Isso a gente está falando de empregos diretos e indiretos, fora os benefícios gerados através das PPPs, quando a gente olha para a população de uma forma geral. Quando a gente olha o benefício do Wi-Fi livre, por exemplo, os pontos de acesso público da Piauí Conectado, que tem ajudado muita gente a se conectar e a fazer, por exemplo, o uso da internet livre para ajudar, inclusive, na resolução de questões pessoais. Então, a gente está falando de projetos que mudaram a infraestrutura pública, que melhoraram o serviço, que geraram mais eficiência,
que modernizaram esses equipamentos foram modernizados com recurso do setor privado e que vem, né, demonstrando efetivamente os ganhos e os benefícios para a população. Esses 22 contratos, João, eles já geraram mais de 10 milhões de reais de economia para o governo. O governo gastava com a SEASA, gastava com a rodoviária, com o zoobotânico, com o centro de convenções, o que o governo tinha no seu orçamento para manter esses equipamentos minimamente funcionando. E hoje o governo não passa mais recurso, ou seja, o governo basicamente recebeu os benefícios também do setor privado e entrega para a população serviços de melhor qualidade. Algumas parcerias, elas são mais complexas, a outras você vê que os resultados vêm de forma muito mais claros e práticos. Vou dar um exemplo aqui da nova SEASA lá, que é um equipamento que mudou completamente, né? Era um equipamento restrito, com condições sanitárias, vamos dizer assim, muito rudimentares, como a senhora colocou a palavra rudimentar, vem bem nesse aspecto, e alguns são mais complexos, são contratos de mais longa duração, que tem mais complexo. Como é que a senhora avalia, por exemplo, contratos como a concessão de água, que é um dos mais complexos, e o que é que a gente tem ainda, que a SUPAC trabalha ainda, o que é que ainda faz parte da carteira da SUPAC? Bom, o projeto da Água de Teresina, ele foi um projeto emblemático, desafiador, né? No início, eu paguei um preço, inclusive, de forma pessoal, para defender esse projeto, mas está aí, gerando inúmeros benefícios, transformando vidas. As pessoas, Teresina, a zona urbana, hoje, têm acesso ao fornecimento de água de forma regular, coisa que praticamente há 2 anos atrás não existia. Estamos agora passando pelo grande desafio, João, que é a obra de coleta e tratamento de esgoto, que termina, de alguma forma, envolvendo e trazendo algum tipo de transtorno para a população. Quebra calçamento, tem que trabalhar com o mínimo de obra que interfere na nossa vida cotidiana, mas que vai gerar um benefício enorme para essa cidade, em especial do ponto de vista de saúde e de meio ambiente. Então, a Água de Teresina é um projeto um pouco mais complexo do ponto de vista de tratamento do aspecto esgoto, mas no que diz respeito ao fornecimento de água, a nossa luta agora, João, é conseguir levar a água e a Água de Teresina para a zona rural dessa cidade, que ainda padece com relação ao fornecimento de água regular. E com relação aos projetos novos, a gente vai, semana que vem, fazer a audiência pública da PPP da Saúde Digital. Vamos lançar ainda o Hotel da Serra da Capivara, que é um projeto emblemático e muito importante para a gente começar a viabilizar equipamentos de turismo para poder dar sustentabilidade ao aeroporto. E vamos trabalhar aí mais o projeto da colônia do Iapep. Então, antes de eu sair, a gente ainda lança esses 3 projetos. Eu até acompanhei bem essa questão, uma das questões que sempre chamou a atenção, principalmente para quem lida com perspectiva de investimentos no turismo, é essa questão lá você tem um tripé ali que deveria funcionar integrado, que é o complexo Museu Dome Americano, o aeroporto e a própria estrutura do trade turístico, né? A própria estrutura de hospedagem, com o principal equipamento, o hotel de lá, que eu já fui lá umas 2 vezes. O hotel, não é que o hotel seja ruim, mas é uma estrutura já antiga que precisa passar por uma requalificação, né, secretário? Verdade. Assim, a gente tem um aeroporto internacional, um aeroporto maravilhoso, com uma estrutura e uma infraestrutura de poucos aeroportos no Brasil, mas a gente precisa melhorar a condição da infraestrutura de apoio. Hotel, restaurante, dar condição para que, por exemplo, o turista internacional, ele procure a São Raimundo Nonato e a Serra da Capivara como um destino turístico. Então, o Hotel Serra da Capivara, ele vai inaugurar esse novo momento, né, um momento de implantação de novas infraestruturas de apoio ao setor de turismo e que a gente consiga, a partir desse arranjo, né, dessa estrutura, a gente consiga viabilizar o aeroporto. Não dá para falar de aeroporto, João, quando a gente não consegue encher, por exemplo, uma aeronave, porque não tem turista, né, interessado em ir para um lugar que não tem hotel, que não tem, por exemplo,
apoio de deslocamento, de locomoção. Então, a gente precisa trabalhar toda a parte do trade, toda essa cadeia que envolve o turismo, para depois conseguir efetivamente colocar o aeroporto para funcionar também com apoio do setor privado. Exatamente. Secretária, a gente vê ali que até mesmo quando a gente vai à inauguração ou evento que envolvam autoridades estaduais e até nacionais, que não tem suporte, inclusive, para receber as equipes que vão fazer cobertura de jornalista mesmo. Você vê, eu vejo aí, quando o presidente da República visita lá, isso aconteceu algumas vezes, há toda uma dificuldade. Porque a própria estrutura local também, eu acho que não é só falar na questão do aeroporto Serra da Capivara, nem só falar naquele hotel, né? A gente tem ali, muitas vezes até tem estrutura, mas não tem uma comunicação entre dessa estrutura. É muita dificuldade, foi bom você relembrar isso aí. Tem gente aqui, o Edson Trajano está mandando... João, parabéns pela entrevista. Aproveito para parabenizar a Viviane Moura pelo relevante trabalho no nosso estado. Ela é um exemplo desse governo. Tá aí, é o Edson Trajano que mandou. Tem o Orlando criticando a questão da saúde digital e todo mundo fazendo as ponderações. Saúde digital e chip que vão botar o povo, eu não entendi direito essa pergunta aqui que ele fez, mas eu queria agora sair um pouco dessa seara administrativa. Secretária, a senhora deve deixar agora aí para um processo de desincompatibilização, a uma imposição legal, a senhora deve deixar a SUPAC aí para disputar uma vaga na Câmara Federal. Me corrija se eu estiver enganado. Quais são os destinos políticos da senhora? A senhora já está afiliada? Como é que isso vai funcionar aí do ponto de vista político, a gente sair um pouco da questão da SUPAC e partindo para a cidadã, para a política, Viviane Moura? Bom, João, isso era um assunto que até 7 meses atrás não passava pelo meu plano, né, de projeção profissional. Pelo contrário, eu tinha a meta de terminar, sim, o mandato, junto com a nossa vice-governadora, próxima governadora Regina Souza, e trabalhar concluindo ainda os outros projetos. Mas houve, sim, um chamamento, e esse chamamento foi mais externo do que interno, para que eu colocasse meu nome à disposição, sim, para um projeto político. E eu acho que o que a gente construiu, João, esse legado, as entregas, eles me dão hoje a credibilidade e a condição, sim, de falar sobre um projeto político, sobre uma candidatura, uma possível candidatura para um cargo um mandato federal. E esse é um processo ainda em construção. Eu estou, sim, filiada ao Solidariedade, estou trabalhando aí com a perspectiva de concorrer numa chapa muito competitiva, né? Acredito no trabalho do deputado Evaldo, e tenho feito um trabalho de construção de base, essa construção que é necessária, inclusive, para um projeto político de longo prazo. Tá, aí eu conversei com a superintendente de parcerias do governo do estado, Viviane Moura, que eu acho que tem pessoas que você pode contestar, tem gente que é contra os processos de parceria, de privatização, mas você não pode desconsiderar, não ter respeito pelo trabalho que a Viviane realizou lá na SUPAC. Você pode ser contra ou a favor, mas tem que ver que algo foi feito. Como ela disse, ela tem um legado. Para algumas pessoas, um legado negativo ou positivo, mas pelo menos não ficou na inanição, aí, na passividade de esperar essas estruturas que, de certa forma, muitas vezes são perdulares, né, Viviane? Punirem, de certa forma, a população. Obrigado, a superintendente aí. A gente vai continuar aqui com a banca de sapateiro. Tenha sempre à vontade aqui, superintendente, para colocar, secretária, para colocar aqui as realizações, os calendários, inclusive a divulgação das audiências públicas, que muita gente não sabe, mas todo esse processo ele tem um cunho participativo, popular, que são as audiências públicas, que muita gente diz, o povo não foi ouvido. Eu acho que tem que se divulgar isso mais, mas as audiências públicas é uma alternativa e qualquer pessoa pode participar desse momento da gestão pública, né, secretária? Verdade, e a gente faz questão desse momento de diálogo público, ele é fundamental para a construção e para que a gente possa trabalhar projetos que de fato atendam à demanda da população. É ouvindo que a gente consegue melhorar. Então, Saúde Digital tem audiência pública marcada aí para o próximo dia 10, e é um projeto que eu acho que é interessante as pessoas conhecerem para entenderem, para não julgarem sem o conhecimento devido. João, e muito obrigada pela participação, por esse momento, por abrir esse espaço maravilhoso, esse canal de contato com a população. Obrigado, Viviane.